Romanos, capítulo 15, e eu quero fazer a leitura com vocês dos versículos 1 até o 13, onde Paulo escreve o seguinte: Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vejam que bela palavra e como Paulo chega a um ápice dentro de tudo que ele vem construindo sobre a importância da comunidade, do acolhimento dos fracos pelos fortes, do exercício do amor. Agora Paulo então chega numa espécie de exortação para que todos se acolham mutuamente. E nesse tempo tão difícil, tão delicado da vida humana, e também da igreja, porque ela é afetada pela sociedade, pelo seu entorno, como é importante a gente dar mais valor ao princípio de acolhimento, a importância de a gente estar junto e de a gente viver o que é a família cristã. Depois de Paulo insistir que o irmão mais forte não despreze e nem julgue o mais fraco, e a gente viu isso no capítulo 14, bem no começo, e também que o irmão mais velho não entristeça ou prejudique o mais fraco ou o mais novo, Paulo agora prossegue para dizer que não devemos buscar agradar a nós mesmos. Agora ele se dirige a todos. Ele começa no versículo 1, nós que somos fortes. Ou seja, ele os identifica por esse nome, os fortes. Aparentemente aqui são os destinatários para quem ele se dirige. Mas Paulo se identifica com esse grupo como alguém mais maduro, como um judeu que se converteu, mas entendeu que Cristo é o essencial e a obra de Jesus na cruz é o fundamento principal, outras coisas podem ser relevadas. O que os fortes deveriam fazer, recomenda aqui Paulo? Primeiro, suportar as debilidades dos fracos. E é importante dizer isso porque quem é forte tem a tentação de descarregar a sua força em cima dos fracos, esmagando-os. Só que essa não é a força cristã, né? Essa não é a força de alguém maduro, é mais a força da soberba. Mas há essa tendência do forte descarregar a sua força em cima dos fracos
esmagando-os. A palavra suportar aqui é muito importante, no grego é bastazo. Pode ter dois sentidos. O primeiro, tolerar ou aguentar, e um segundo sentido de carregar ou apoiar, quer dizer ser suporte. É muito comum as pessoas lidarem com suportar como sendo uma coisa inevitável que a gente tem que fazer, trabalhosa, né? Não prazerosa. Mas aqui não, o objetivo é um pouco diferente. É uma ação ativa, é uma iniciativa de ser suporte. O contexto parece então indicar que este é o sentido apropriado. Por quê? Porque a força de um na igreja pode compensar a fragilidade do outro. Em segundo lugar, Paulo diz ainda nesse versículo primeiro, devemos não agradar a nós mesmos. Está aí uma exortação difícil de praticar. A gente pensa que não, acha que é fácil, que leva isso na boa. Mas a grande verdade é que, por natureza, nós somos egocêntricos. E buscar os nossos interesses é uma tendência natural em cada um de nós. Desconfie de você mesmo. Quando você ouve um texto como esse, escuta essa palavra, desconfie de você mesmo. Por quê? Porque somos enganados pelo nosso próprio coração. Não devemos usar a nossa força para vantagem própria. A maturidade é para serviço e não para fortalecer o nosso ego. O cristão de consciência forte não deve esmagar a consciência dos fracos. Aliás, se ele é forte, ele vai ter compreensão sobre a fraqueza dos fracos. Às vezes a gente vê o contrário da igreja, pessoas que se alegam fortes e desprezam quem ainda na consciência é fraco. Em terceiro lugar, no versículo 2 desse texto, nós vemos Paulo escrevendo assim: cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Bom, então esse agradar aqui tem uma orientação, tem um direcionamento. Não se confunda agradar ao próximo, aqui nesse texto, que é um princípio bíblico. Eu podia lembrar aqui de Levítico 19, amarás o teu próximo como a ti mesmo, com agradar a homens, que é uma expressão também que aparece na Escritura e que a Escritura por si mesma condena. Eu cito aqui Gálatas capítulo 1, versículos 10 a 12, se você puder abrir comigo para a gente junto fazer essa leitura, talvez seja interessante para entendermos bem esse contexto sobre agradar ou não agradar. Gálatas 1, versículo 10 a 12, Paulo escreve assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Paulo está falando ali do seu ministério, defendendo o seu ministério, que estava sendo criticado, questionado, porque ele trazia o evangelho de Cristo, e na Galácia entravam os judaizantes que queriam mesclar o evangelho de Cristo com as leis de Moisés. Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Aqui, agradar a homens ou agradar a pessoas seria renunciar à revelação que Paulo recebeu de Cristo do Evangelho. Seria se conformar àquele Evangelho mesclado, que Paulo diz não é Evangelho, que estava predominando na Galácia. E é nesse sentido que Paulo tem que fazer uma escolha: servir a Cristo ou a um Evangelho distorcido que não é Evangelho. Mas há um outro texto em Colossenses 3, 22, quando Paulo diz: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente, atenção, agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. E por fim, ainda mais num texto, 1 Tessalonicenses 2,4, Paulo escreve assim: visto que fomos aprovados a ponto de ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração.
Então vejam como essa distinção aqui é importante. Eu vejo muita gente citar: eu não sirvo a homens, eu não sirvo a pessoas, e na maioria das vezes em que isso é citado, a pessoa, na verdade, não está contrapondo o que Deus revelou e a sua palavra e coisas humanas, às vezes em detrimento da palavra. Ela está querendo fazer a sua própria vontade. Ela tem dificuldade de respeitar as autoridades e até a autoridade pastoral, ou por que não, uma interpretação bíblica que se faz da palavra de Deus. Então, na maioria das vezes, veja o que eu vou dizer, as pessoas que dizem eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus, não fazem o que Paulo está fazendo aqui, quando ele, tendo uma revelação específica do Evangelho, bem pontual, mostrou que na Galácia estavam vivendo um outro Evangelho, crendo numa distorção do Evangelho. Então ele tem que escolher. Mas hoje, infelizmente, na maioria das vezes, essa fala, eu sirvo a Cristo, não sirvo a homens, é muito mais pretexto por uma fé individualista e egoísta. No sentido pejorativo, agradar a homens, aqui usado como antítese a agradar a Deus, oposição, né? A pessoa faz uma escolha, eu não agrado a homens, eu agrado a Deus, significa adular as pessoas a fim de ganhar o seu favor, conquistar sua aprovação através de algum comprometimento moral, como esse texto que eu citei de Colossenses. Né? É sempre uma atitude incompatível com a integridade e a sinceridade. Quando a gente bajula, né? Quando a gente quer agradar pessoas em detrimento do Evangelho ou da verdade. Talvez seja para evitar a possibilidade do equívoco de confundir esse tipo de agrado, né, que Paulo pronuncia o seu apelo em termos bem definidos. Nós devemos agradar o próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. E a gente viu isso muito bem no capítulo 14 dessa carta, versículo 19. Está explícito lá. Né? Ao invés de colocar tropeços na vida dos nossos irmãos, ou destruí-los, ou prejudicá-los, como vimos no capítulo 14, versículos 15 e 20, o nosso dever é edificá-los. Edificação é uma alternativa construtiva para a destruição, para a demolição. E esse ato de edificar o fraco deve incluir, sem dúvida, o auxílio dele na sua educação, no fortalecimento da sua fé e da sua consciência, para que ele deixe de ser fraco de consciência e possa desfrutar da plena liberdade em Cristo. Paulo adiciona um fundamento teológico para esse apelo aqui, que tem a ver agora com Jesus Cristo, que a partir desse texto vai ser mencionado em quase todos os versículos dessa passagem que a gente leu, especialmente o exemplo de Jesus. Por que deveríamos agradar ao próximo e não a nós mesmos? Paulo vai dizer, versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Essa simples declaração, meus irmãos, resume ao mesmo tempo o sentido da encarnação e o caráter da vida terrena de Jesus. Em vez de agradar a si mesmo, ele se deu em serviço de seu Pai e dos seres humanos. Ele, embora sendo Deus, sendo por isso mesmo, dentre todas as pessoas, a que mais teria direito de agradar a si mesma, não julgou como usurpação o ser igual a Deus para vantagem própria. Antes, a si mesmo se esvaziou de sua glória, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, a fim de servir. E eu aqui parafraseei o texto de Filipenses 2, 6 em diante, o texto que abriu esse nosso culto hoje. Sobre esse assunto, vejamos o que John Stott escreveu na sua obra Como Ser Cristão. Veja bem que citação bela desse pastor. Não havia incoerência entre as afirmações de Jesus e seu caráter. Pelo contrário, ele parecia ser realmente quem afirmava ser. Analisemos a sua modéstia. Quando uma pessoa é psicótica, ela é obcecada consigo mesma.
Se achar que ela é importante, ela se comporta como tal. Mas é justamente nesse ponto que Jesus confunde os seus críticos. Afinal, mesmo acreditando que ele era alguém, ele agia como se não fosse ninguém. Declarando ser o Filho de Deus, mesmo assim vestiu um avental de escravo e lavou os pés dos seus discípulos. O Senhor deles se tornou o seu servo. Além disso, ele fez amizade com os renegados da sociedade. Acolheu prostitutas, tocou naqueles em quem não se podia tocar. Dedicou-se aos outros, servindo-os com abnegação. E então submeteu-se à prisão, a julgamento e condenação injustos. Não fez nenhuma tentativa de resistir quando foi caçoado, açoitado, cuspido e finalmente crucificado. E chegou até a orar pedindo perdão para aqueles que o atormentavam. Tudo isso se constitui num extraordinário paradoxo. Jesus era extremamente centrado em si mesmo, nas suas palavras, mas nas suas ações era absolutamente centrado nos outros. Parecia orgulhoso, mas era humilde. Nos seus ensinamentos ele se promovia. No seu ministério, esquecia-se de si em prol da vontade do Pai e do bem das pessoas. Essa combinação de egocentrismo e humildade não encontra paralelo na história do mundo. Que belo texto! Que texto provocativo para alguém que era Deus e se fez gente e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Que modelo de crente Jesus se torna para nós, além de ser Salvador, que modelo de vida, de doação, de abnegação, e que distância nós, Igreja Cristã, ainda temos desse Mestre, Salvador e Senhor. Paulo vai buscar no Salmo 69 uma referência que descreve vividamente os sofrimentos injustos de um homem íntegro. Essa passagem é citada 4 ou 5 vezes no Novo Testamento com referência a Cristo, sendo considerada uma predição messiânica. Nela, o versículo 9 do Salmo 69 inclui as palavras que Paulo cita aqui no versículo 3, na parte final. Como está escrito: os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Vamos colocar na tela esse texto do versículo 3. Como está escrito: os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. É como dizer que, para simbolizar a sua recusa de agradar a si mesmo, Cristo identificou-se tão completamente com o nome, a vontade, a causa e a glória do Pai, que os insultos dirigidos ao Pai caíram sobre Cristo. O fato de Cristo haver cumprido a profecia do Salmo 69 leva Paulo agora a desviar-se um pouco desse tema. Ele discorre agora sobre a natureza do propósito da Escritura no Antigo Testamento. Vejam o versículo 4 desse belo texto que a gente leu. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essa oportuna declaração permite-nos concluir 5 verdades a respeito da Escritura que convém, meus irmãos, não esquecermos. Primeira delas, ela tem, a Escritura, uma intenção atual. É óbvio que os livros da Escritura destinavam-se primeiramente àqueles para quem e por quem foram escritos no passado. Obviamente. Mas o apóstolo está persuadido de que também eles foram escritos para nos ensinar hoje. Veja o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, um texto também muito oportuno para mostrar o valor da Escritura, que nunca fica antiga, nunca fica obsoleta e que nos serve muito bem nos dias de hoje. 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas aconteceram, e o tema ali
é Israel atravessando o deserto e as pragas que Israel teve que enfrentar, a desobediência que praticou, como Deus lidou com esse povo. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós. Veja, um texto antigo, mas que é dirigido a nós. Para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, essa primeira afirmação que eu faço a partir desse texto sobre a Escritura, que ela tem uma intenção que é atual. Segundo, o valor da Escritura é abrangente, não se restringe aos judeus, ao Antigo Testamento. Após citar apenas a metade de um versículo de um salmo, Paulo declara que tudo que foi escrito no passado serve para nós. É para nós. Se bem que, obviamente, nem tudo tem o mesmo valor. O próprio Jesus disse que preceitos mais importantes da lei tinham que ser tratados como mais importantes. Fé, esperança, o amor, quando ali os judeus, infelizmente, preocupavam-se mais com o dízimo de tudo quanto ganhavam. Terceiro aspecto da lei, ou da escritura, melhor dizendo, é o seu enfoque cristológico, voltada para Cristo. A maneira como Paulo aplica o Salmo 69 aqui nesse texto de Romanos 15 a Cristo é um ótimo exemplo de como o Senhor ressurreto conseguiu explicar aos discípulos o que constava a respeito de Cristo em todas as Escrituras. Basta lembrar o momento em que Jesus, ressurreto, se encontrou com os discípulos, abriu o entendimento deles a respeito das Escrituras e mostrou que todas as Escrituras apontavam para Cristo. Aliás, em João 5,39, Jesus disse exatamente isso, que as Escrituras testificam de mim. Mas mais, nesse pequeno texto agora de Paulo aos Romanos, nós vemos também que a Escritura tem uma mensagem divina. O surpreendente fato de que a perseverança e o bom ânimo que no versículo 4 são atribuídos à Escritura, acabamos de ler isso, pois tudo que no passado foi escrito foi para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. No versículo 5, agora é atribuído a Deus. Veja bem, isso só pode significar uma coisa, que é o próprio Deus que nos enche de coragem através da voz que nos fala por meio da Escritura. Porque se no versículo 4 nós lemos que a Escritura dá consolação e esperança, no versículo 5 diz: o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar. Quer dizer, é como o texto de Hebreus 4. Estamos expostos diante da palavra. E o versículo seguinte logo diz: estamos diante de Deus. Palavra e Deus se confundem aqui, porque no fim é a mesma coisa. Quer dizer, meus irmãos, Deus continua falando por intermédio daquilo que já falou no passado. Cabe a nós, é claro, interpretar bem, mas jamais entender como obsoleta a palavra de Deus, como houve quem fizesse, esquecendo-se, por exemplo, do Antigo Testamento, e dizendo que só está em vigor o Novo Testamento. Não, tudo está em vigor. A palavra de Deus não volta atrás. Deus não muda. A questão é que a palavra da antiga aliança se cumpriu em Cristo. É preciso agora, a partir de Cristo, voltar para a antiga aliança e entendê-la bem. Os versículos 5 e 6 aqui de Romanos 15 assumem a forma de uma bênção. Paulo faz uma oração. E qual é a oração que ele faz por nós? Versículo 5. Que o Deus da paciência e da consolação conceda a vocês o mesmo modo de pensar. Isso dificilmente seria um pedido para que os cristãos de Roma venham a concordar uns com os outros acerca de tudo. Não, não é isso. Afinal, Paulo vem gastando um tempo para admoestar os fracos e os fortes para que se aceitem mutuamente. Mesmo que de sã consciência eles discordem em temas que eu chamaria aqui de secundários. Portanto, essa deve ser uma oração pela unidade deles.
Unidade de mente, pelo menos no que tange ao essencial, ao que é fundamento. E qual é a petição de Paulo aqui no versículo 5, bem no finalzinho? O mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Isso parece indicar, meus irmãos, que a unidade cristã é a unidade em Cristo, que a própria pessoa de Cristo é o foco de nossa unidade, e que, portanto, quanto mais concordamos com Ele e acerca dele, mais iremos concordar uns com os outros. É a base, é o norte, é o fundamento, é a nossa convergência, não nossas igrejas, nem mesmo nossas confissões, nem mesmo nossa cultura. Cristo é quem nos faz convergir em torno dele. Ele é o cabeça desse corpo. Qual é, porém, o propósito dessa unidade de mente? Paulo vai escrever no versículo 6. É para que vocês, unânimes, e a uma só voz glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, essa uma somente do versículo 5, essa unanimidade, se expressa através de um só coração e uma só boca. Um só coração e uma só boca. Sem a unidade de mente acerca de Cristo, é impossível haver uma unidade de coração e de boca na nossa adoração a Deus. Então, sim, o aspecto da doutrina tem a sua importância, em especial a preservação do Evangelho, como uma obra de Deus para salvar o pecador, recebida em fé e nos dada gratuitamente por meio de Cristo. Esse é o fundamento, esse é o pilar. Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo 3, na primeira carta. Ninguém mexe nesse fundamento. Ele já está posto. E mesmo quem constrói sobre ele, veja como constrói. É em torno de Cristo que nós somos um. Com o versículo 7, Paulo retorna ao começo, ao seu apelo original e positivo acerca da aceitação. Na verdade, a sua longa e detalhada argumentação prático-teológica acerca dos fortes e fracos aparece aqui entre dois pedidos. O primeiro, capítulo 14, versículo 1, acolham o fraco, e agora no versículo 7, acolham uns aos outros, muito mais abrangente. Ambos dirigem-se a toda a congregação, se bem que o primeiro pedido exorta a igreja a aceitar o irmão mais fraco, enquanto o segundo conclama todos os membros da igreja a aceitarem-se uns aos outros. Ambos têm uma fundamentação aqui teológica. Ambos os pedidos, o irmão mais fraco deve ser aceito porque Cristo o aceitou, capítulo 14, versículo 3, e os membros devem aceitar uns aos outros, versículo 7, como também Cristo acolheu vocês. Se formos aceitos, todo o crédito é apenas daquele que tomou a iniciativa dessa aceitação, que foi feita por meio de Cristo, de nos reconciliar consigo mesmo e também com os nossos irmãos. Com o versículo 8, Paulo vai da unidade dos fracos e fortes através de Cristo para agora a unidade dos judeus e gentios através do próprio Cristo. Em ambos os casos, a unidade visa a adoração. Vejam, o versículos 6 e 9 já nos tinham dito isso, a fim de que eles glorifiquem a Deus juntos. Juntos. Vejamos o versículo 8 e 9 aqui do capítulo 15. Pois eu digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Cristo foi ministro dos judeus, isto é, ele foi o Messias judaico, sendo visto como tendo dois propósitos explícitos aqui. Primeiro, confirmar as promessas feitas aos patriarcas, aos judeus, com quem Deus tinha feito uma aliança. E segundo, trazer para dentro dessa aliança também os gentios.
O ministério de Cristo com os judeus deu-se por amor à verdade de Deus. Este é o sentido aqui, no propósito de demonstrar a sua fidelidade às promessas da aliança, enquanto que o seu ministério com os gentios foi devido à sua misericórdia. Uma misericórdia aqui sem aliança. Pois embora haja no Antigo Testamento muitas profecias com relação à inclusão dos gentios no plano salvífico de Deus, aliás, a promessa feita a Abraão foi de que as nações seriam abençoadas por intermédio da posteridade de Abraão, mesmo assim Deus não fez com os gentios nenhuma aliança que se comparasse ao pacto feito com Israel. Consequentemente, foi em misericórdia para com os gentios, assim como em fidelidade para com Israel, que Cristo tornou-se servo para benefício de ambos. Essa verdade da inclusão de judeus e gentios na comunidade messiânica que Paulo vai reforçar agora, citando 4 textos do Antigo Testamento. Em cada um desses casos, ele usa a Septuaginta, tradução grega do hebraico do Antigo Testamento, escolhendo uma citação da lei, uma citação de um dos profetas e 2 citações dos escritos. A antiga escritura do Antigo Testamento tem essa tripartite, né? Divisão: lei, profetas e escritos. As 4 citações referem-se tanto aos gentios como à adoração a Deus, se bem que cada uma contém uma frase um pouco diferente. Na primeira citação, que a gente vê no versículo 9, na segunda parte, Davi, mesmo sendo o rei de Israel, declara sua intenção de louvar a Deus entre os gentios, embora não fique claro se as nações serão aqui espectadoras apenas ou se terão participação ativa. Veja: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Um texto de Salmo 18, 49, que também está em 2 Samuel 22, 50. Mas há uma outra citação aqui de Paulo, onde as nações agora são participantes. Ali Moisés as convoca a se regozijarem na companhia do povo de Deus. Vejam o versículo 10. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus, que é uma citação de Deuteronômio 32, versículo 43. Na terceira citação, o salmista apela também diretamente a todas as nações. Veja aqui a repetição da palavra todos, conclamando-as a louvarem a Deus. Versículo 11. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem, que é uma citação do Salmo 117, versículo 1. Então, no 4º e último versículo, o profeta Isaías prediz a chegada do Messias, descendente de Davi, filho de Jessé, que haveria de governar as nações e conquistar a sua confiança. E é o versículo 12. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Portanto, o Messias seria concomitantemente, ao mesmo tempo, a raiz de Jessé e a esperança das nações, referindo-se aqui aos gentios, agora incluídos no plano de Deus. Meus irmãos, Paulo conclui essa longa sessão, desde o capítulo 14 até onde a gente está agora, com uma outra bênção. Versículo 13, veja bem. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. A referência aqui à alegria e paz lembra a definição que Paulo teve e fez sobre o reino de Deus. No capítulo 14, versículo 17, que não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. Mas agora ele acrescenta a fé como meio através do qual a alegria e a paz crescem dentro de nós. E expressa a sua oração para que seus leitores romanos sejam cheios tanto de uma quanto de outra, tanto de alegria como de paz. Ele antecipa também que esse enchimento vai resultar em transbordamento. Vejam o versículo 13,
Segunda parte, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que bela palavra nesse tempo difícil. A ênfase da primeira bênção de Paulo, lá no versículo 5, tinha sido a unidade que visava a adoração. Que todos os povos, gentios e judeus em Cristo agora pudessem adorá-lo sem temor. Aqui não. A segunda exortação ou bênção que Paulo faz, oração que ele faz, salienta a esperança. Ele já expressou a sua certeza de que a Escritura nos dá esperança no versículo 4. Agora ele faz em forma de oração isso, manifestando o desejo de que o Deus da esperança leve-os a transbordar de esperança. A esperança, como se bem sabe, olha sempre para frente, meus irmãos, para o futuro. E o fato de que Paulo acaba de citar a profecia de Isaías, segundo a qual o Messias será objeto da esperança dos gentios, que lemos agora no versículo 12, é uma indicação de qual é a esperança que ele tem em mente. Ora, Paulo aguarda com ansiedade o tempo que virá a plenitude, tanto de Israel como dos gentios. Nos versículos 12 e 25 do capítulo 11 de Romanos, Paulo lida com esse assunto. Ele também aguarda a culminação da história com a segunda vinda de Cristo. Além disso, seu olhar está fixo na glória do novo mundo que judeus e gentios vão herdar juntos. Sim, alegria, paz, fé e esperança são qualidades essenciais na vida de um cristão, em especial nos tempos atuais. Se a fé é o meio pelo qual se atinge a alegria e a paz, a consequência disso tudo é a esperança. E todas elas nascem do poder do Espírito que habita em nós. Finalizando, meus irmãos, quando se trata de questões fundamentais, a fé é primordial. E ninguém pode apelar para o amor como uma desculpa para negar a essência da fé. É preciso que Cristo seja nossa convergência. Quanto às questões não fundamentais, o amor é que é primordial. E não se pode apelar para o zelo pela fé ou o zelo pela doutrina como desculpa para a gente fracassar no amor. A fé instrui a nossa própria consciência. O amor respeita a consciência dos outros. A fé confere liberdade, o amor limita o exercício dessa liberdade. Ninguém conseguiu expressar isso melhor do que Rupert Meldenius, um nome que alguns até acreditam ter sido um pseudônimo usado pelo pastor Richard Baxter. Ele diz assim: no essencial, unidade. Naquilo que não é essencial, liberdade. Mas em todas as coisas, caridade. Ou seja, em todas as coisas, amor. Eu confesso a vocês que no tempo difícil em que nós nos encontramos e percebendo que a gente precisa como nunca ter esperança diante do quadro caótico do nosso país e por que não dizer do mundo, mas talvez mais do nosso país. Como é importante olhar para Jesus. E aqui a Escritura, meus irmãos, tem um propósito muito prático. Ela nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo. Mas além disso, ela traz bom ânimo, a fim de que mantenhamos a nossa esperança, enxergando além dos tempos rumo à eternidade, vislumbrando a glória futura que nos espera, além dos sofrimentos presentes. Eu sei que muita gente está tendo crise de fé diante dessa pandemia, porque não imagina que a pandemia possa conviver com um Deus bom, com um Deus que ama. Mas às vezes essa pandemia ou situações semelhantes a essas nos também devem fazer refletir para que voltemos os nossos olhos para a nossa pátria celestial. Enxergando além dos tempos rumo à eternidade, vislumbrando a glória futura que nos espera,
além dos sofrimentos presentes. Infelizmente, a teologia da prosperidade ela não consegue conciliar sofrimento, dor, caos com uma fé cristã saudável. Mas basta a gente olhar para Jesus, para Paulo, para os demais apóstolos e para o Novo Testamento, onde vai ficar bem evidente que essa luta diária, e a do nosso tempo em especial, nos deve não fazer dar um passo atrás numa atitude passiva, mas que isso sirva pedagogicamente para olharmos para aquilo que realmente tem valor, para a verdadeira vida, para aquilo que transcende a esse plano tão difícil, de tantas lutas, de tantas decepções. Nada melhor do que olhar para Cristo, para o novo mundo que Ele vai preparar para todos nós. Eu queria nesse momento orar em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse consolo que em Cristo nós temos através da Escritura, para que tenhamos paciência e para que tenhamos esperança. E para que no poder do Espírito Santo o Senhor nos console e fortaleça para enfrentarmos esse tempo tão difícil, de tanta incerteza, a não ser a da Tua volta e de que há um lugar preparado para nós. Abençoa os nossos irmãos neste momento. Fortalece a cada um, cada família, cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó. Dá-nos saúde, nos guarda e livra do mal. Protege a Tua igreja, mas mais do que isso, abençoa o nosso país. E tem misericórdia dele, Senhor. Tenha misericórdia do nosso país, do nosso estado do Rio Grande, das nossas cidades aqui do Sul. Que o Senhor dê sabedoria, bom senso e compaixão aos nossos governantes, abençoando também os profissionais da saúde que lidam com essa pandemia com todas as suas forças. Fortalece-o, Senhor. Dá graça, abençoa a vida de cada um nesse momento e nos fortalece na esperança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Foi uma alegria ter estado com vocês mais uma vez. Domingo que vem a gente está de volta para os irmãos da Igreja do Caminho. Em seguida, às 20h45, teremos nossa ceia. Uma ceia, claro, através de uma plataforma própria para os membros da Igreja do Caminho. Você querendo nos conhecer mais, acesse o nosso site ou nos mande a sua mensagem, ligue para a gente no horário comercial. E claro, que Deus dê a todos nós, nesta semana, muita graça, muita força e muita esperança no poder do Espírito Santo. Que tenhamos nossos olhos fixos naquele que pode todas as coisas. E assim não desfaleceremos. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito sejam com todos nós. Em nome de Cristo. Amém.